Alegria, podemos estar juntos nessa celebração, adorando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Trinitário, que é base e alicerce da nossa fé, que em comunhão desejaram a nossa existência. No mútuo conselho, esse Deus Trinitário desejou que você e eu existíssemos e que todas as coisas que foram criadas para a sua glória. Eu estou aqui como fruto de homens e mulheres que investiram na minha vida. Estou aqui fruto da oração perseverante da minha mãe, que era cantora do rádio, que acolheu a Jesus Cristo em 1965, quando trabalhava na Rádio São Paulo. Era crooner de orquestra, pianista de mão cheia. Foi convertido através da pregação de um pastor pelo rádio. Se tornou discípula de Jesus, estudando a Bíblia pelo rádio, na Escola Bíblica do Ar. E que, convertida, tentou trazer a música, cuidar de músicos, de artistas, e com um dom de misericórdia que Deus deu a ela, de evangelista, e eu vou compartilhar um pouquinho disso durante a mensagem. Mas fruto desta mulher, o Evangelho chegou em nossa família, de uma herança portuguesa. Sou da família Marialva, que é de tradição portuguesa. E o meu pai, que nasceu lá no Acre, de uma família de 15 irmãos. A média dos 15 irmãos eram de 6 a 7 filhos, então você imagina como tem parente espalhado por esse país, né? Sou descendente de um padre Lima Verde, lá da cidade de Crato, onde o padre Cícero se nasceu e depois foi ali para Juazeiro do Norte. E esse padre também resolveu povoar o Nordeste, teve 6 filhos. E a família grande, né? E meu pai conheceu a minha mãe com 19 anos, quando ela trabalhava como cantora, também fazia aeronáutica, e o Evangelho chegou em nossa casa, fruto desse casamento, desta união, e em 1972 eu pude também fazer a minha confissão que Jesus Cristo era o Senhor e o Salvador da minha vida. Já trabalhava como músico, e um ano depois da minha conversão, eu já estava no campo missionário. Um ano depois, passei aqui para o Maringá pela primeira vez, em 1975, dentro de uma Kombi e de uma veraneio cheia de instrumentos, acolhido que fui pelo pastor Jaime Kemp na missão de Vencedores para o Cristo, e ali fui discipulado e treinado, e uma história que eu quero dedicar a Deus, em primeiro lugar, e também dedicar essa noite a minha mãe, Laura. Antes de nós celebrarmos juntos com cânticos, com a palavra, nesse tempo de comunhão, eu queria dedicar ao Senhor essa noite. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence
pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Glória a Deus. Oportunidade de celebrarmos esse Deus que nos pastoreia nessa noite, que é o pastor da igreja, que conhece o nosso coração, que sabe como chegamos aqui. A gente vai fazer aí uma sequência de músicas de autores e compositores brasileiros. E uma música somente que foi feita pela Twila Paris, Ele Exaltado, que você conhece, mas que ela fez e gravou originalmente em português, e que se tornou conhecido no mundo inteiro. Vamos cantar Elias Loureiro, vamos cantar Ademar de Campos, Guilherme Kerr, Jorge Heder, Jorge Camargo, Sérgio Pimenta, e você vai fazer uma viagem aí nessa história desta música cristã nesses últimos 45 anos. E se você puder, gostaria de que você ficasse de pé, ou se você quiser ficar sentado, você fica e pudesse acompanhar e adorar junto comigo, amém? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, por favor, vamos celebrar juntos, vamos adorar a Deus juntos. Preciso um pouco mais de retorno de voz aqui, para mim. É o teu povo, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu nome, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, o Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo, juntos, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Ele é exaltado, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos adorar juntos desde o início. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu o louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, Seu nome louvarei.
verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Juntos, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Os homens começam, mulheres respondem. Vamos lá, homens lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam, bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo. Pois o Senhor é sol e escudo. Dá graça e glória, não negará bem algum aos que vivem.
não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Somos hoje santuário do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em pedras que vivem. Somos igreja, expressão visível de Jesus aqui na terra. Fomos criados e chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queremos falar bem de Deus essa noite, reconhecer as virtudes do nosso Pai. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus. Pode marcar o tempo forte. Música feita pelo Jorge Heder, cirurgião dentista, um dos maiores compositores da música cristã. Batam palmas de alegria. Batam palmas de alegria, cantem todos ao Senhor, porque Deus é o Deus tremendo, é o grande Rei. Ele está no trono santo, Ele está no trono santo. Ele reina entre as nações, Ele é poderoso Deus, Ele domina tudo. Desde o início, vamos lá juntos. Batam palmas de alegria, cantem todos ao Senhor, porque Deus é o Deus tremendo, é o grande Rei. Ele está no trono santo, Ele está no trono santo. Ele reina entre as nações, Ele é poderoso Deus, Ele domina tudo. Deus é o grande Rei, Deus é o grande Rei do mundo inteiro. Chefe de todos Deus, chefe de todos Deus, é o primeiro. Ele habita entre os louvores, Ele vem na adoração, Ele guarda o seu povo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é o grande Rei do mundo inteiro, chefe de todos Deus, é o primeiro. Deus é o grande Rei do mundo inteiro, chefe de todos Deus, é o primeiro. É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro. Glória a Deus. Música feita em 1980. A cantata Vento Livre, o Verbo virou gente. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória.
como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Um versículo da palavra de Deus, vamos cantar juntos? O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, como a do Pai, e vimos sua glória, glória do... Somente nossas vozes. E vimos sua glória, como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Tocando o tempo forte. Salmo 34, em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Composição de Jorge Herber. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma, desde o início de todo tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Podemos sentar. Cantamos juntos? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura no seu santuário. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, pois tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Amém? Muitas composições que fazem parte dessa história. Lembrar de Sérgio Pimenta e Guilherme Kerr, uma música que marcou também um pouco dessa história. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo num fim de semana e andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Sérgio Pimenta ajudando também a gente a cantar na nossa cultura brasileira. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E
aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 17. Vou ficar dentro do tema que a igreja tem estudado, falando sobre comunhão na igreja. João capítulo 17, conhecido como oração sacerdotal, próximo da morte e do martírio de Jesus. Depois de Jesus ter dado uma palavra de encorajamento para os seus discípulos, para aqueles que caminharam com ele, principalmente nos 3 últimos anos de ministério, talvez uma das frases mais extraordinárias que nós temos na palavra de Deus. Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele se revele a tua natureza gloriosa, pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Um pouco mais para frente, por gentileza. Versículo 20. Não peço somente por eles, mas também por as pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é apenas o início da mensagem. Fique tranquilo, a gente vai pelo menos até uma 00:15. Não vai ser assim. Essa frase eu tive oportunidade de ouvir da minha mãe no hospital há muitos anos atrás. Eu consumei a obra que tu me confiaste. Jesus, com a sua obra próxima da sua crucificação, do seu martírio, completando essa obra de salvação, esta adoração que seria prestada na cruz do Calvário e que legitimaria todas as nossas tentativas de adorar, de falar bem de Deus, que nos colocaria novamente na presença do Pai com possibilidade de relacionamento com Ele. Jesus tinha consciência que naquele momento ele havia cumprido aquilo que Deus havia confiado a ele. Revelar aos discípulos a sua natureza. Tornar-se conhecido, um Deus que sempre desejou se revelar, se revelando primeiro através da natureza, depois aos pais, aos profetas, depois a um povo conhecido como o povo de Israel, que deveria ser um referencial entre as nações, depois se revelando à sua comunidade, à sua igreja, a comunidade de discípulos que creram, que confessaram como Senhor e Salvador, e que se revelou totalmente na pessoa
de Jesus Cristo, esse Deus que se permitiu ser conhecido, que também é mistério para nós ainda, entendendo os seus caminhos. Ele diz nesta oração de que ele havia completado essa obra. Eu vi isso da minha mãe Laura, que depois de convertida se tornou uma cristã piedosa dentro de uma comunidade batista, que trabalhou na casa de detenção em São Paulo, na penitenciária do Estado, durante o tempo da sua vida e do seu ministério. Ela cantava no coro também, mas tinha consciência que Deus havia dado a ela um trabalho de misericórdia, de evangelização, evangelizava os nossos vizinhos, e os vizinhos que se tornaram amigos naquela rua. Eles tinham combinado, inclusive, e compraram no mesmo cemitério em São Paulo, o Cemitério da Paz, algumas covas juntos para serem vizinhos também lá. E quando ela comemorou ali os 47 anos de casamento, um pouquinho antes do falecimento do meu pai, estava toda a vizinhança lá na comunidade batista, tirando foto, e ela evangelizava todo mundo. O pessoal ligava para casa: desculpe, engano. Não, engano coisa nenhuma, você ligou para cá porque você precisa conhecer o amor de Deus, e evangelizava todo mundo. Cuidava de detentas, ajudava com assistência jurídica, com assistência de saúde, cuidando de crianças que também precisavam de escola, de creches. Sempre foi uma cristã misericordiosa. E nesse processo, Deus deu a ela um câncer. E ela chegou e disse para todos nós, dizendo assim: Deus me deu esse câncer para que eu pudesse evangelizar no Hospital das Clínicas e no Emílio Ribas. E era uma festa quando ela chegava para fazer o tratamento dela, porque ela levava uma escaleta, levava um violão e levava o seu cantor cristão, e era dia de festa na oncologia do Hospital das Clínicas no Emílio Ribas, porque ela cantava, ela dava testemunho, ela falava do Evangelho, e o médico que a acompanhou disse que ela teria mais 6 meses de vida, e ele faleceu no final do ano, e Deus a curou desse câncer. Ela tinha consciência: Deus me permitiu ter esse câncer para que eu pudesse evangelizar lá dentro. Ia com a maior alegria enquanto fez o tratamento. Deus deu uma sobrevida para ela de mais 8 anos. Depois um outro câncer, e ela reuniu os filhos, a família, e disse assim: eu ainda não evangelizei os meus parentes de Portugal, eu não tive oportunidade de evangelizá-los. E aí nós nos cotizamos e enviamos ela para Portugal. Recebíamos telefonema lá de Portugal dizendo aqui: escuta, não estamos a entender, e recebemos a Laurinha aqui, e ela disse que está a morrer, e que só iria reencontrar conosco se nós entregássemos a nossa vida a Jesus. Evangelizou todos os parentes em Portugal, fomos recebê-la lá no aeroporto, ela desceu ali com uma cartolina cheia lá com os parentes todos que ela conseguiu evangelizar. Eu consegui falar de Jesus, eu consegui falar de Jesus. Depois, 2 anos de muito sofrimento, eu vim do Canadá, os médicos disseram que ela tinha mais talvez 1 mês de vida, e eu cheguei no Hospital Adventista e tinham 4 pastores querendo visitá-la. Ela já estava bem fraquinha, e mãe, estão aqui alguns pastores querendo conversar com a senhora, lá entubada, com a voz bem difícil. E ela disse assim: os pastores vieram aqui para quê? Estranho, né? Pastor que vai no hospital, eles vieram aqui orar pela senhora. Eles vieram orar por quê? Se eles vierem orar pela minha cura, diga que eu não necessito desta oração, porque tudo que Deus me confiou, eu já fiz e eu estou pronta e preparada para encontrar com meu Senhor. Consciente desta obra. Minha mãe foi daquelas que faziam as costuras relacionais da comunidade da fé, que quando pastores se desentendiam, líderes dos ministérios, jovens se desentendiam,
ela sentava e falava da necessidade de preservarmos a comunhão, de chegarmos aos acordos, de caminharmos e aperfeiçoarmos aquela unidade que já havia entre o Pai e o Filho, e que nós precisaríamos desenvolver os nossos relacionamentos nesse contexto. Vai lá para a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, por favor, Filipenses. Paulo escreve essa carta aos Filipenses, uma carta de agradecimento. Uma igreja que tinha um trabalho e um testemunho muito forte no norte da Grécia. Uma igreja que tinha uma fidelidade a Deus, um compromisso com a obra de Deus e que Paulo reconhecia. E Paulo diz que foi a única igreja que se associou com ele no meio do seu sofrimento, no meio deste momento de prisão. Ele recebeu mantimentos, material, e recebeu também uma terceira envio de material por Epafrodito, que enquanto esteve com Paulo, no lugar onde ele estava preso, adoeceu. E Paulo escreve uma carta para agradecer esta igreja, dizendo a eles no versículo 6 do capítulo 1, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Vocês têm perseverado comigo, vocês têm dado um bom testemunho, vocês têm tido a experiência comunitária de ser igreja, de dar testemunho numa sociedade antagônica ao Evangelho, dentro do Império Romano, com perseguição dentro do Império para os cristãos. E Paulo tem essa consciência e envia essa carta para a igreja através de Epafrodito. Eu imagino a igreja recebendo essa carta, Epafrodito chegando com a carta, e o pessoal perguntando, como é que está o apóstolo Paulo lá na prisão? E Epafrodito talvez falaria assim, sabe o que eu acho? Eu acho que ele pirou. Eu cheguei lá, o apóstolo Paulo estava na maior alegria. E nós aqui enviando mantimentos para ele, querendo encorajá-lo, sensível ao trabalho dele como apóstolo. E Paulo defendia o seu apostolado porque ele foi testemunha da ressurreição e tinha como apostolado e como autenticidade do seu apostolado sofrer pela mensagem que anunciava. E Paulo encoraja esses irmãos, mandando essa carta de agradecimento, reconhecendo o crescimento, o testemunho deles, encorajando esses irmãos, dizendo, versículo 27 do capítulo 1, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, quer estando ausente ou recebendo notícias de vocês, que as notícias que me cheguem é que vocês estão firmes, unidos, de alma, lutando pela fé no Evangelho. O apóstolo Paulo reconhecendo que aqueles irmãos precisavam preservar essa unidade, desenvolverem relacionamentos de comunhão. Ele sabia que naquela comunidade estava existindo uma liderança que já começava a trazer divisões, líderes que pensavam ou que tinham algumas distorções do ensino que receberam de Jesus, algumas mulheres que ocupavam posição de liderança. Capítulo 4, versículo 2, Paulo diz a Evode e a Sinti que se esforçassem em preservar os relacionamentos de comunhão, que trabalhassem as suas diferenças com humildade. E Paulo diz, vivam de modo digno do Evangelho de Jesus, vivam de maneira íntegra. Vocês são cidadãos do Império Romano, mas vocês são cidadãos de uma outra pátria, versículo 20, ele diz do capítulo 3, e como cidadãos de dupla cidadania, vocês têm que dar um testemunho da fé que vocês abraçaram, e essa fé terá impacto, certamente Paulo lembrando das palavras de Jesus, de que se nós estivéssemos preservando unidade, relacionamentos de amizade genuínos, verdadeiros na comunidade da fé, se nós estivéssemos preservando essa unidade que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de que o mundo iria crer, o mundo iria entender esse amor revelado por Jesus Cristo, por causa da nossa perseverança em amarmos os nossos irmãos, em servirmos os nossos irmãos,
em trabalharmos para que os nossos irmãos crescessem no Evangelho e na fé, servindo com dons e talentos nessa comunidade, e que isso exigiria esforço da nossa parte. Mas Paulo diz, no início do capítulo 2, nós temos algumas coisas que nos ajudam a preservar essa unidade. Primeiro, vocês estão unidos com Cristo, versículo 1 do capítulo 2, por isso que vocês podem ser fortes. O amor de Cristo nos anima. Segundo, vocês participam do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Entranhados afetos de misericórdia, há amor entre nós, a capacitação do Espírito Santo para que pudéssemos preservar esta unidade. E Paulo diz mais, tenham a mesma maneira de pensar e me dê essa alegria, tenham o mesmo amor, vivam, versículo 2, em harmonia, sejam unidos de alma e de mente. Então é possível preservarmos a unidade, é possível caminharmos juntos, é possível trabalharmos os nossos relacionamentos em comunhão, é possível preservarmos sem necessariamente termos uma liderança que briga, que atravessa a rua, que começa uma outra igreja do outro lado, porque nós não sabemos e não aprendemos a chegar a acordo. E Paulo diz, para que a gente possa caminhar e chegar em acordo, nós precisamos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Nós não devemos fazer nada na caminhada da igreja por vanglória, por partidarismo. Nós temos que considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Nós não deveríamos ter abandonado uma prática da igreja cristã no início, de lavarmos os pés dos nossos irmãos, reconhecendo a dignidade que Deus deu a cada um deles, porque isso seria exercício de humildade. Paulo nos encoraja, trabalhem as suas diferenças. Se estão na comunidade da fé, é para que vocês experimentem do perdão, da reconciliação, de insistirem em entendimento, olhando a vida dos nossos irmãos com carinho e com a mesma valoração que Deus deu a cada um de nós. E Paulo diz, versículo 5 do capítulo 2, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Em outras versões, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tenham a mesma atitude mental. Nós não podemos andar por emoções. Nós precisamos andar sabendo que precisamos preservar essa unidade, custe o que custar. Isso vai ser trabalhado na nossa caminhada. Por quê? Porque a comunidade da fé é a oportunidade que nós temos de criar relacionamentos profundos, de nos desnudarmos, de criarmos amizade para a vida toda. Mas esse não é um valor que normalmente nós encontramos em igreja. Na minha conversão, idos de 72, 73, 74, entrando em igrejas onde os relacionamentos eram mais com personagens do que com pessoas. Você tinha mais amigos fora do ambiente da comunidade da fé do que amigos dentro da igreja, porque todo mundo ali tentando representar, todo mundo assumia um personagem de fato do que não são autenticamente como pessoas, que tem medo de permitir as pessoas conhecerem o coração, os pecados, as lutas. E a comunidade da fé é o lugar onde nós podemos trabalhar e alicerçar essa comunhão. Mas para isso, nós precisamos ter essa mesma disposição mental. Esse Deus que não julgou como usurpação ser igual a Deus, que se esvaziou, que se identificou na forma de homem. O texto diz que ele foi obediente, assumiu a forma de servo, foi obediente até a cruz, nos dando um exemplo de humildade. Você vai participar de uma banda de adoração e louvor, muitas vezes, competição entre as pessoas. Você vai para um coro e você vê ali competição entre as pessoas. Você vai muitas vezes para um presbitério, uma liderança de igreja, e não líderes que se suportam, que se amam, que dão suporte para a fé do outro, que são comprometidos com relacionamentos de amizade, mas apenas relacionamentos funcionais para que a obra possa caminhar.
O apóstolo Paulo diz que nós precisamos insistir em termos uma mesma maneira de pensar. Nós precisamos partir o pão juntos, tomarmos o vinho juntos em memória do Senhor. Nós precisamos sentar ao redor da mesa, trabalharmos nossas diferenças. Nós precisamos abrir nossas casas, nossas famílias e acolhermos pessoas que nós temos dificuldade de andar e trabalharmos as nossas diferenças. Nós precisamos chegar a acordos nos ministérios, na maneira que a igreja vai caminhar, e todos nós em torno de Jesus Cristo, que está aqui essa noite, querendo nos pastorear. Unidade não é ter uniformidade de pensamento, de dizermos amém igualzinho. Deus respeita nossas individualidades, Deus respeita como nós somos, Deus respeita os nossos temperamentos, mas nós precisamos chegar a acordo naquelas coisas que são fundamentais e básicas para nós darmos um bom testemunho como igreja e nós cumprirmos a missão que Deus nos deixou de fazer discípulos em todas as nações. Não façam nada por partidarismo ou vanglória, considerem os seus irmãos superiores a si mesmos. Ande na direção daqueles que você tem dificuldade, tenham a mesma disposição mental que houve na mente de Jesus Cristo. Ele sabia que precisava ir até aquela cruz, ele tinha consciência de que precisava nos mostrar esse caminho de humilhação e de humildade para que nós tivéssemos uma referência saudável de preservarmos essa unidade. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai caminhamos em comunhão, e vocês, discípulos que acolheram a mensagem do Evangelho e a oração que Jesus fez em João 17, foi por todos nós que estamos aqui, que já confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. E nós podemos ser resposta de Deus hoje numa sociedade ainda perversa e corrupta e que necessita da nossa presença, do nosso testemunho em unidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, já terminou, viu como ele foi rápido? Né? Teve testemunho das mulheres, né? E olha que elas foram breves hoje, os testemunhos hoje lá. Vamos orar e pedir que Deus confirme em nossos corações esse desejo de preservarmos, de andarmos com a mesma fé, unidos de alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela oportunidade que temos de adorar o Teu nome, de falar bem de Ti. Reconhecemos, Senhor, que precisamos andar na direção dos nossos irmãos, que precisamos celebrar comunhão, perdão, reconciliação, andarmos mais uma milha, paciência renovada, termos a disposição de ajudarmos nossos irmãos e irmãs a se tornarem cada vez mais parecidos com o Senhor, mais úteis na Tua comunidade. Gostaríamos, ó Deus, que a nossa caminhada fosse de construção de amizade, nos ajude nesse sentido. Obrigado porque o Senhor não nos chamou apenas como servos, que o Teu amor não é utilitarista, mas o Senhor nos chama de amigos também. Teu amor é mais profundo, mais abrangente. Teu amor nos constrange, Senhor, a dedicarmos tudo o que temos e somos para a Tua glória. Seja assim. Sopra com Teu Espírito em cada família desta igreja, desta comunidade. Que essa comunidade viva essa unidade, que tenham sempre a mesma disposição mental de Cristo Jesus. De assumirmos a forma de servos uns dos outros, Te servindo aqui onde o Senhor tem nos colocado. Seja assim, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.